Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do Grego, autor Rick Renner. Hoje, 25 de junho. Título: O que você faria se uma cobra venenosa o picasse? Texto base está em Atos 28, verso 5. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Quando leio sobre as viagens do apóstolo Paulo, acho sua história simplesmente notável. O que ele teve de suportar para levar o evangelho aos gentios foi extraordinário. Por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 25, Paulo nos diz que durante o curso de seu ministério, ele naufragou 3 vezes. Ele escreve: em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Esse versículo é um pouco misterioso, porque somente um naufrágio está registrado no livro de Atos. Contudo, é certo que numerosos eventos importantes ocorreram durante o ministério de Paulo para que todos fossem registrados no relato de Lucas no livro de Atos. Viajar por mar era um empreendimento perigoso e arriscado. Os navios nem sempre eram confiáveis. Frequentemente, as rotas o levavam por meio de águas que continham rochas afiadas, recifes e detritos. Mesmo que o navio fosse conduzido por uma liderança forte e capacitada, as correntes eram tão fortes que até mesmo os melhores navios podiam ser arrastados diretamente para rochas e outros obstáculos perigosos. Em Atos 27, lemos que Paulo estava viajando a bordo de um navio que colidiu com rochas e se partiu em pedaços. Naquele momento de crise, Paulo se tornou o homem de Deus a bordo do navio. Ele falou a palavra de fé à tripulação e aos passageiros, e logo estava no comando de toda a situação. Após chegarem à ilha de Malta, Paulo trabalhou com os outros membros da tripulação para juntar madeira a fim de fazerem uma fogueira. Aparentemente, uma víbora estava escondida nos gravetos que ele carregava para colocar no fogo. Quando Paulo jogou a madeira nas chamas, aquela serpente saiu do feixe de madeira e picou sua mão. Atos 28, verso 3 diz: Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira a um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor prendeu-se-lhe a mão. A palavra víbora vem da palavra grega echidna, que se refere a uma serpente extremamente venenosa. O versículo diz que ela prendeu-se-lhe a mão. A palavra prendeu vem da palavra grega catapto, que significa prender fortemente. Essa serpente mordeu profundamente o apóstolo Paulo. Ela não só o mordeu, mas também injetou seu veneno na mão dele, porque a palavra catapto também significava introduzir veneno no corpo. Aquela víbora afundou suas presas profundamente na carne de Paulo e então liberou toda a sua carga de veneno na mão dele. É por isso que Atos 28, verso 4 diz: Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, o que Paulo fez? Ele sacudiu aquela serpente. Atos 28, 5 diz: Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. A palavra sacudindo provém da palavra grega apotinazo. Ela é composta pela palavra apo, que significa fora e longe, e a palavra tinazo, que significa sacudir. Essa palavra retrata o apóstolo Paulo sacudindo sua mão para frente e para trás, até por fim a víbora soltar suas presas e cair na fogueira. Ao ver que Paulo não morreu, a multidão bárbara presumiu que ele era um deus. Pouco tempo depois, Paulo usou o evento para reunir toda a ilha para uma cruzada. Públio, o chefe da ilha, ficou tão impressionado que hospedou Paulo em sua casa durante 3 dias. Enquanto esteve lá, Paulo impôs as mãos sobre o pai de Públio, que estava enfermo de disenteria, ardendo em febre. Atos 28, verso 8.
O homem foi milagrosamente curado e logo toda a ilha estava em avivamento. A Bíblia nos diz: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Atos 28, 9. Quando partiu de Malta, Paulo era tão respeitado e honrado que eles lhe forneceram tudo o que seria necessário para o resto de sua viagem. Como você teria agido se tivesse na posição de Paulo? Suponha que você tenha naufragado e perdido todos os seus bens pessoais. Então, você se encontrou abandonado em uma ilha habitada por bárbaros, onde imediatamente uma serpente venenosa o pica. Você acha que a teria sacudido como Paulo fez? Você teria transformado o seu desastre em um avivamento? Ou teria sido tentado a sentar e chorar enquanto se preocupava com os seus planos terem sido arruinados? A atitude de Paulo foi o que o manteve em meio ao avivamento em todo lugar aonde ele foi. Ele teve a oportunidade de ceder a sua carne e se lançar à autopiedade, como você e eu fazemos. Mas, por Paulo escolher seguir em frente e nunca parar, o poder de Deus sempre esteve disponível para ajudá-lo em todas as situações. O que está impedindo hoje? O que o diabo está tentando usar para se agarrar à sua vida e distraí-lo? Por que você não toma a decisão de sacudir isso? Há coisas demais em jogo para você deixar algo pequeno distraí-lo e arrastá-lo para a derrota. Reverta esse ataque e use-o para a glória de Deus. Faça o diabo lamentar ter enviado aquela víbora para tentar atacá-lo. Minha oração para hoje. Senhor, dá-me a atitude que transforma todos os ataques enviados pelo diabo em uma oportunidade de avivamento. Ajuda-me a andar com uma fé tão forte e duradoura que eu não vacilo em coisa alguma que o diabo tenta fazer a mim. Em vez de ceder a minha carne e deixar a preocupação me conquistar, ajuda-me a lembrar-me da tarefa que tu me destes e a permanecer empenhado em terminar o meu caminho no tempo determinado. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que acontece avivamento em todos os lugares aonde vou. Todo desastre que o diabo envia é minha oportunidade de promover o evangelho. Eu me recuso a ceder a minha carne e a me lançar à autopiedade. Por eu me manter seguindo em frente e nunca ceder ou desistir. O poder de Deus está sempre disponível para me ajudar em todas as situações. Há coisas demais em jogo para eu deixar algo pequeno me arrastar para a derrota. Com o Espírito de Deus operando em mim, supero todos os obstáculos que tentam bloquear o meu caminho. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Para refletir, número 1. Houve um momento em que o diabo tentou enviar uma víbora à sua vida para destruir você, seus negócios, ministério, igreja ou relacionamentos? Quem ou que foi aquela víbora e o que você fez ao perceber que ela já havia fincado as presas em seus assuntos pessoais? 2. O que você aprendeu com aquela experiência da víbora? O que você faria de maneira diferente hoje do que fez quando tal evento ocorreu? 3. Você conseguiu sacudir a víbora que o inimigo enviou ao seu encontro ou aquela experiência o fez tropeçar emocionalmente? Você foi uma rocha ou desmoronou? O que a sua resposta lhe revelou e o que você precisa fazer agora para fortalecer o seu interior? Sejamos abençoados na prática da palavra.